Olá, galera! Hoje nós vamos ter uma aula sobre metabolismo energético. Vamos lá? Vamos começar falando sobre o que é respiração celular. A respiração celular é o processo pelo qual os seres vivos obtêm energia para as mais diversas atividades. Esse procedimento pode ocorrer utilizando oxigênio, e sendo assim chamado de aeróbico, ou na ausência desse, sendo chamado de anaeróbico. Contudo, o termo é mais utilizado para se referir, normalmente, ao processo aeróbico, e é assim que a gente vai utilizar aqui também. Na respiração celular, a obtenção de energia ocorre pela oxidação de uma molécula orgânica. Geralmente, essa molécula é a glicose. E assim, essa energia ela vai ser parte armazenada na forma da molécula de ATP, e parte vai ser liberada na forma de calor. Esse processo pode ser dividido em 3 etapas: a glicose, o ciclo do ácido cítrico, que é o ciclo de Krebs, e a fosforilação oxidativa. Em geral, o termo de respiração celular é utilizado pelos bioquímicos para representar as fases 2 e 3. Essas etapas elas ocorrem nas mitocôndrias. Entretanto, a glicose acaba sendo incluída por muitos autores devido à sua importância na produção de matéria-prima para a próxima etapa. Podemos representar o processo de respiração celular por meio da fórmula geral, apresentada a seguir. Agora nós vamos falar de algumas semelhanças básicas entre respiração celular e fotossíntese. A respiração celular e a fotossíntese são processos diferentes, mas interligados. Na respiração celular, ocorre a liberação de energia para ser utilizada pelo organismo. Essa energia é produzida por outro processo, a fotossíntese. A fotossíntese produz moléculas orgânicas nos organismos produtores fotossintetizantes, como plantas e algas. Assim, os organismos heterotróficos, lembra lá das aulas de biologia? Pronto, como os animais, por exemplo, obtêm essas moléculas por meio da alimentação, seja se alimentando de outros heterotróficos. Na fotossíntese, os organismos produtores captam a energia luminosa através das moléculas denominadas cloroplastos. Em seguida, essa energia é convertida em energia química e utilizada para a síntese de compostos orgânicos, como as moléculas de glicose. Essa energia química fica armazenada nessas moléculas e é liberada durante o processo de respiração celular. Além disso, a fotossíntese também apresenta como produto final o oxigênio, que também será utilizado na respiração celular, um processo aeróbico. Já a respiração celular apresenta como produto final o gás carbônico e água, que serão utilizados, por sua vez, pelos organismos produtores para a realização da fotossíntese. O processo de fotossíntese pode ser resumido na equação apresentada no quadro a seguir. No entanto, é importante destacar que as primeiras moléculas produzidas são de açúcares mais simples, com apenas 3 átomos de carbono. Voltando agora para a respiração celular, a gente falou anteriormente que ela era dividida em 3 etapas, vamos falar um pouco mais sobre cada uma, começando pela glicólise. A glicólise, apesar da respiração celular ser um processo feito na presença de oxigênio, ela pode ocorrer tanto na presença quanto na ausência desse elemento. Na glicólise, ocorre a degradação da molécula de glicose, com 6 carbonos em 2 moléculas contendo 3 carbonos cada uma, o piruvato. Essa etapa ocorre no citosol das células. A glicólise consiste em 10 reações que ocorrem em 2 etapas. Na primeira, denominada fase de ativação, ocorre a fosforilação da glicose, que ao receber o fosfato proveniente das 2 moléculas de ATP, torna-se quimicamente ativa. Nessa fase, há o gasto de energia. Na segunda etapa, a fase de rendimento, ocorre a oxidação da glicólise. A energia liberada nesse processo é utilizada para a produção de 4 moléculas de ATP. Os elétrons liberados na oxidação da glicose levam à redução do NAD+, em NADH.
Agora nós vamos falar sobre o ciclo de ácido cítrico, que é o ciclo de Krebs. Assim, na presença do oxigênio, as moléculas do piruvato entram nas mitocôndrias e a partir daí passam por 3 etapas para a formação de um novo composto que vai ser o acetilcoenzima A. Na primeira etapa, ocorre a remoção e a liberação do grupo de carboxila do piruvato na forma de CO2. Na segunda etapa, ocorre a formação de acetato e os elétrons liberados ligam-se ao NAD+, ficando armazenados na forma de energia de NADH. E na terceira fase, o acetato liga-se à coenzima A, composto derivado da vitamina B, formando a acetilcoenzima A. Em seguida, ocorre a oxidação completa da glicose por meio de 8 etapas. O acetilcoenzima A reage com o oxalacetato, um ácido constituído por 4 carbonos, formando o citrato, uma forma oxidada do ácido cítrico constituída por 6 carbonos. A seguir, ocorreram reações que levaram à degradação do citrato. 2 dos 6 carbonos são removidos e oxidados a gás carbônico, formando novamente o oxalacetato. O oxalacetato reagirá com outro acetilcoenzima A, iniciando novamente o ciclo. Para cada acetilcoenzima A, 3 NAD+, são reduzidos a NADH. Os elétrons são transferidos ao FAD, formando assim o FADH2. Nessa etapa, em diversas células animais, é formado o GTP, que é o trifosfato de guanosina, por fosforilação. Uma molécula semelhante em estrutura à ação do ATP, que pode até ser utilizada para a produção de ATP. Já nas células animais, as células vegetais e bactérias formam moléculas de ATP por fosforilação. O saldo final desse ciclo, como cada glicose produz 2 acetilcoenzima A, é assim: 6 NADH, 2 FADH2 e 2 ATP. Agora nós vamos para a última etapa, mas também a mais produtiva, que é a fosforilação oxidativa. Nessa etapa, as moléculas de NADH e FADH2, transportadoras de elétrons produzidas no ciclo de ácido cítrico, doaram elétrons para cada cadeia de transporte de elétrons ou cadeia respiratória. Na cadeia, a transferência de elétrons acontece através de uma série de transportes, por meio de transportadores, como algumas proteínas, por exemplo, os citocromos. Esses elétrons vão perdendo energia em cada etapa da cadeia, sendo captados pelo oxigênio, reduzindo-os a H2O. O transporte de elétrons pela cadeia na membrana interna da mitocôndria também leva a um transporte ativo de prótons na cadeia. Esses irão retornar à matriz da mitocôndria e, simultaneamente, por meio da fosforilação oxidativa do ADP, será formado o ATP. Agora nós vamos falar sobre uma forma bem interessante que alguns organismos produzem energia, que é o caso da fermentação, que é um processo pelo qual a matéria orgânica é parcialmente degradada e a energia química nela armazenada é liberada. Esse tipo de processo é muito comum em fungos e bactérias e é um processo anaeróbico, ele não utiliza oxigênio e tem um ganho menor do que é obtido pelos os processos aeróbicos, como a gente vai ver mais adiante. Mas afinal, como ocorre essa fermentação? Nesse processo, a gente também vai ter a degradação da glicose, a glicólise, como a gente viu anteriormente, e a fosforilação da glicose. E nesse processo, a gente vai ter o saldo energético final de 2 ATP. O piruvato ele vai permanecer no citossol e ele vai receber os elétrons do NADH e é convertido em lactato ou etanol e em dióxido de carbono, dependendo do organismo que estiver realizando esse processo.
Nele, o nada mais é então reciclado e poderá ser utilizado novamente na glicólise. Mediante ao produto final dessa fermentação, nós vamos ter alguns tipos de fermentação. Dentre elas, a gente pode destacar a fermentação alcoólica, que o produto final quando o piruvato ele é reduzido ao etanol, que ela é muito comum em bactérias, fungos e células vegetais. E tem a fermentação láctea, em que esse piruvato vai ser reduzido a um lactato e ela é comum em células musculares humanas. A fermentação também vai ter sua importância econômica, visto que a gente utiliza ela para a produção de diversas bebidas alcoólicas, como cervejas, vinhos. E na fermentação também pode ser utilizada para fazer pão, iogurtes, entre outros alimentos. Ela também é utilizada em medicamentos como antibióticos, entre outros, como combustíveis, que é como o caso do etanol. Por fim, nós vamos ver as diferenças entre respiração celular e fermentação. Além do que a gente viu como uma ser aeróbica e a outra ser anaeróbica, como também o fato de a respiração celular ter a cadeia de transporte de elétrons e a fermentação não. Ademais, a gente pode ver que o saldo energético é bem diferente, já que uma tem sua degradação parcial da glicose, no caso a gente está falando da fermentação, que só vai ter 2 moléculas de ATP de saldo final, em comparação com a respiração celular, que é completa a degradação da glicose, e o saldo energético final é de 32 moléculas de ATP. E essa foi a nossa aula de hoje, galera. Nos sigam nas redes sociais, eu espero que vocês tenham gostado. Daqui a pouco vai ter resolução de questões. Continuem acompanhando o canal.